Olá, pessoal! Meu nome é Josiane, eu sou aluna de Engenharia de Produção da UERJ. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para a disciplina Tópicos Especiais em Engenharia de Produção 2. Essa é uma matéria ministrada pelo professor Elcio Rocha. E neste vídeo eu vou explicar o teste de Friedman. O teste de Friedman ele é um teste estatístico não paramétrico, desenvolvido por Milton Friedman, esse senhor aí da foto. Ele foi um economista, por sinal, um grande economista. Ele ganhou, ele foi eleito pelos economistas como o segundo maior economista do século XX, né? Ele ganhou prêmios como economista. Além disso, ele foi um estatístico, um escritor norte-americano e ele também foi professor. Ele lecionou na Universidade de Chicago por mais de 3 décadas. O teste de Friedman ele é semelhante ao ANOVA. É utilizado para detectar diferenças nos tratamentos em vários experimentos de teste. O procedimento envolve a classificação de cada linha ou bloco, então considerando os valores dos postos de colunas. O teste de Friedman é utilizado para comparar dados amostrais vinculados, ou seja, quando a mesma coisa é avaliada mais de uma vez. O teste de Friedman não utiliza os dados numéricos diretamente, mas sim os postos ocupados por eles, após a ordenação feita para cada grupo separadamente. Após a ordenação, é testada a hipótese de igualdade da soma dos postos de cada grupo. Essa é a fórmula de Friedman. Ela pode até assustar no início, mas eu vou tentar explicar rapidamente. O B é o número de blocos e o K é o número de condições de tratamento. O R, que vocês podem ver aí na fórmula, é a soma das classificações para o tratamento. Eu acho que a melhor maneira de entender essa fórmula, o teste de Friedman, é fazendo um exercício. Então, eu trouxe aqui um exercício bem simples que eu vou tentar explicar por passo a passo, né? Que aí vocês podem anotar o passo a passo e seguir para outros exercícios, né? E assim fica um pouco mais fácil de entender. Então, vamos lá. Eu vou ler o enunciado. Um estudante é submetido a um estímulo e medimos o tempo até que o aluno reage pressionando um botão. 4 estudantes são utilizados na experiência. Cada um é submetido a 3 estímulos e os seus tempos de resposta são medidos. A pergunta é: as distribuições de tempos de reação diferem para os 3 estímulos? Essa tabela aí abaixo, ela é a tabela onde mostra a medição de cada estudante a cada um dos estímulos, né? Então, nós temos aí o tempo que o estudante 1 reagiu ao estímulo A, ao estímulo B e ao estímulo C. Isso aí nós temos o tempo, né, dos 3 estudantes. Então, vamos lá. Pode pegar seu papel e sua caneta e anotar aí o passo a passo. O primeiro passo é formular as hipóteses. Na hipótese nula, as distribuições dos 3 tempos são idênticas, né, como vocês podem ver. E na hipótese alternativa, pelo menos 2 das 3 distribuições diferem na localização. Eu botei aí uma colinha também pra gente, para lembrar que para rejeitar a hipótese nula, se o teste de Friedman for maior que o Q quadrado. Agora chegou no segundo passo, que é aqui que está o pulo do gato. Nós temos que transformar os postos. Para isso, iremos pegar a tabela original, que é essa primeira tabela aí. Essa tabela eu peguei lá do enunciado. E aí nós vamos ter que transformar os postos, né? Que aí é nessa tabela embaixo. Vamos lá, vamos começar pelo estudante número 1. O estudante 1, o maior tempo foi o 0,9, então ele vai levar a pontuação número 3, como vocês podem ver nessa segunda tabela. O segundo maior é o 0,8, então ele vai levar a pontuação 2. E o 0,6, que foi o menor tempo, vai levar a pontuação de número 1. Agora vamos lá, vamos para o número 2. Para o estudante número 2, eu peço bastante atenção. O maior tempo foi o 1,1, que levou a pontuação de número 3. Agora, o estímulo A e o estímulo C,
os dois têm a pontuação de 0,7. Então, nós não temos uma segunda maior. O que a gente vai fazer nesse caso? Nós vamos pegar a pontuação que resta, que no caso é 2 mais 1, que dá 3. E nós vamos dividir por esses postos, né? 2 postos, então 3 dividido por 2, como vocês podem ver, cada um levou a pontuação de 1,5. Agora, o estudante número 3. A maior pontuação, o maior tempo é 1,3, que levou a pontuação de número 3. A segunda maior é o 1, que levou a pontuação de número 2. E a menor, que é o 0,9, levou a pontuação de número 1. Por fim, o quarto estudante, né, que aí teve o maior tempo, 0,8, que levou a pontuação de número 3. O 0,7 foi o segundo maior, que levou a pontuação de número 2. E o 0,5, que levou a pontuação de número 1, porque era o menor tempo. Agora que nós transformamos os postos, né, o terceiro passo é fazer a soma dos postos. Nós transformamos os postos, né, no passo anterior, agora nós vamos somá-los. E aí, como vocês podem ver, o primeiro posto, 4,5, o posto do meio deu 11 e o último posto deu 8,5. Agora, nós vamos usar a fórmula que vimos lá no início. Eu vou colocar uma colinha aqui do lado, que fica mais fácil, né? O B é o número de blocos, nesse caso são 4, né? Porque são 4 estudantes. E o K é o número de condições de tratamento, que são os estímulos, né? O estímulo A, o estímulo B e o estímulo C. Agora, é só substituir os valores. Eu chamo a atenção aí de vocês, né, para não deixar esquecer que a soma que nós achamos no passo anterior, né, no terceiro passo, ele é ao quadrado. A soma dos postos, ela está elevada ao quadrado. E fazendo essa conta aí, nós chegamos, né, que achamos o teste de Friedman, né, que é o valor de 5,375. Agora, nós vamos achar aí o Q quadrado, né? Para isso, nós vamos precisar do grau de liberdade. O grau de liberdade é o K menos 1, ou seja, é o 3 menos 1. Então, nós temos o grau de liberdade igual a 2. E para esse exercício, nós iremos considerar o alfa igual a 5%. Cruzando esses dois valores, né, o grau de liberdade é o alfa 5%. Vocês podem ver aí, eu botei um marca-texto, né? Com isso, nós chegamos no valor de 5,991. Então, o teste de Friedman deu, como nós calculamos, 5,375 e o teste Q quadrado deu 5,991. Nós podemos dizer que a hipótese nula não deve ser rejeitada, pois o teste de Friedman é menor que o Q quadrado. Ou seja, o que nós podemos concluir disso? Não existe evidência suficiente de forma a indicar que existe diferença nos tempos de resposta aos 3 estímulos, isso no nível de 5%. Nós consideramos o alfa igual a 5%. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei explicar de uma maneira simples. Eu acredito que a melhor maneira de ficar afiado no teste de Friedman é anotando esse passo a passo e fazendo bastante exercício até ficar de uma forma natural, que você vai conseguir absorver o conteúdo, né, a matéria, de uma maneira bem simples. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês possam ter e eu possa ajudar, vocês podem deixar aí no comentário, que eu tento ajudar, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.